Olá, eu sou o Diego Olivares. Eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast que usa um livro, um disco e um filme como janelas para entender quem somos, o que nos move e o que nos transforma. Esse é o nosso convidado de hoje. Olá a todos, Matheus Solano na área, ator, defensor do meio ambiente e, enfim, artista. E, bom, muito feliz de estar aqui participando dessa entrevista. O disco que eu escolhi foi Quanta, o livro que eu escolhi foi Sagarana e o filme que eu escolhi foi Waking Life. Nesse episódio, a gente relembra que vale muito mais o mundo real do que o virtual. Eu continuo tentando ser a pessoa mais agradável possível, a pessoa mais... primeiro, porque é um ser humano que eu gosto de ser, e segundo, porque eu acho que é isso que volta pra gente. É assim que a gente planta o negócio. E não tentando seguidor na rede antissocial, no mundo virtual. É sendo bacana, gentil, inteligente, interessado, criativo, na vida real. Reflete sobre as crises existenciais que podem resultar em arte. A vida como um todo é uma crise existencial. A gente tá claro que a gente tenta, e o artista está o tempo todo em contato com essa crise existencial, né? Porque se ele se acomoda, se ele se acostuma, se ele inventa algum lugar confortável para ficar, ele deixa de ser artista, pelo menos com A maiúsculo. E reforça a importância de insistir na conscientização ambiental como pauta fundamental para o futuro da humanidade. E nessa a gente esquece que o poder está com a gente, que o poder está com a massa, né? Que se a massa parar de consumir coisas que fazem mal à natureza, né? sem procura não há oferta, né? Não é isso? Tanto os governos quanto as empresas teriam que se mexer, né? Mas é difícil a gente imaginar esse movimento num capitalismo em que todo mundo está querendo chegar num único lugar, né? Imaginar que é impossível, né? E aí aquela frase que a gente está vendo bastante hoje, né? Você está muito mais perto de se tornar um refugiado climático do que um bilionário, né? Mais uma semana, mais um convidado, mais 3 escolhas que fazem bater mais forte o coração de uma personalidade que a gente admira. Essa temporada tem sido toda assim e agora já chegamos no penúltimo episódio, hein? Olha, passou muito rápido, tanta gente talentosa passou por aqui e hoje não poderia ser diferente. O convidado de hoje é um dos atores mais respeitados da sua geração. Um cara que transita com naturalidade entre teatro, TV e cinema. Matheus Solano. Ele ficou conhecido do grande público por papéis como o icônico Félix em Amor à Vida, os gêmeos Miguel e Jorge em Viver a Vida e também por personagens no cinema e no teatro. Ele emenda um sucesso no outro. Só em 2025, por exemplo, o Matheus estreou em São Paulo seu primeiro monólogo, O Figurante, que ele também é um dos autores. E ainda lançou a versão da Audible para o clássico da ficção científica 1984. A gente vai falar sobre tudo isso na entrevista. Pois é, além de ator, o Matheus é um defensor da sustentabilidade, da diversidade e do diálogo. Ele usa sua voz para trazer assuntos urgentes para o debate, mas sem abrir mão da escuta, da empatia e da arte. E as escolhas que ele trouxe para esse episódio mostram muito disso. São obras que falam de consciência, de linguagem, de sonho, de identidade e de Brasil profundo. Do livro Sagarana, escrito por Guimarães Rosa, o Matheus pensou um conto Conversa de Bois. Nele, o menino e 2 vaqueiros viajam com uma boiada rumo ao matadouro. A história é narrada em tom simbólico, com ecos de morte, espiritualidade e crítica social. E os bois, mesmo em silêncio, têm voz e presença que ressoam ao longo do texto. Quanta, lançado por Gilberto Gil em 1997, é um disco que mistura ritmos brasileiros, ciência, filosofia e questionamentos existenciais. Com faixas como Estrela e Pela Internet, Gil explora temas como fé, tecnologia e identidade nacional, tudo com a maestria poética e musical que é marca da sua obra. E o filme Waking Life, do diretor Richard Linklater, é uma animação que acompanha um jovem perdido em um estado de sonho e vigília. Ao longo de encontros filosóficos e diálogos profundos, o longa levanta questões sobre o livre-arbítrio, a consciência e o sentido da vida, tudo em imagens oníricas e inquietantes. Agora vamos para a entrevista que foi conduzida inteiramente pela Bárbara aqui. Ela segurou as pontas maravilhosamente bem enquanto eu lidava com questões bem menos interessantes do que passar 1 hora conversando sobre cultura. Eu já ouvi e sei que foi um papo ótimo. E agora é hora de você, ouvinte, curtir também.
Bom, e antes da gente começar a falar dessas escolhas, dessas obras que você escolheu, eu não podia deixar de comentar aqui, né, de abrir o nosso episódio e comentar sobre a versão em áudio de 1984, que a Audible lançou, e tem no elenco você, o Lázaro Ramos, a Alice Carvalho, o Milen Cortaz. Então, Matheus, na sua opinião, por que é tão importante continuar contando a história deste livro mais de 75 anos depois, né, que o George Orwell publicou ele? Porque é um clássico, né? E todo clássico serve a qualquer era, né? A qualquer tempo em que ele é lido, em que ele é revisto, né? E George Orwell é impressionante como ele escreveu em 1948, ele escreveu 1984, um futuro distópico daquela época, onde o personagem está se comunicando com o futuro dele, portanto conosco, né? E vai ser sempre conosco. E é muito impressionante a quantidade de interseções dessa, como eu disse, essa sociedade distópica, essa criação de uma sociedade totalitária na visão do George Orwell, na ficção do George Orwell, 1984, com o que a gente vive hoje, né? Não só o totalitarismo dos governos, mas também e principalmente hoje a gente vive o totalitarismo do mercado, né? A gente vive um mercado que vigia a gente através de um celular que a gente quer comprar. Então isso tudo está em 1984, num momento que não existia internet, em que mal existia televisão. Então o cara tem essa visão, né, de uma sociedade que te controla e que pelos próprios bens de consumo, enfim, e uma série de outras coisas que você lê assim, você fala, meu Deus, parece que está realmente falando do que a gente está vivendo, né? Exatamente, né? Assusta e parece... Às vezes eu fico pensando, né? Será que a gente foi tão fácil de adivinhar o futuro, né? Será que o George realmente achou que a população mundial era tão, assim, fácil de adivinhar, ou será que realmente ele foi um gênio? Eu acho que foi um pouco dos dois. Além de romancista, ele se não me engano, antropólogo, enfim, é um estudioso da humanidade, da história da humanidade, né? Então ele fala com propriedade histórica, digamos assim, né? Mas é impressionante, não deixa de ser impressionante. E mais impressionante ainda é quando a arte encontra o que é didático, né? Quando a arte encontra a história e deixa ela palatável, deixa ela impressionante, né? Fala direto com o coração. O que a gente está vivendo agora com a adolescência, por exemplo, uma série que, no meio de um mundo absolutamente pulverizado, que cada um assiste o que quer, na hora que quiser, ainda assim, uma obra de arte tem o poder de unir a humanidade para falar sobre um assunto, pelo menos a humanidade da nossa bolha, né? Então, é muito bonito, né? Ensina para a gente o poder e a importância da arte também, né? Com certeza. E você lembra em que época da sua vida você teve o primeiro contato com o livro e como que o livro dialogou com o momento que você vivia? Não, eu lembro de ter ficado realmente muito impressionado, desse livro ter sempre me impressionado. Por isso, né, pelas interseções com que a gente já vive, pela escrita do Orwell, é muito impressionante quando um autor ele monta tudo assim, de alguma forma assim, mal comparando um Game of Thrones, por exemplo, em que parece que você podia pegar, tem muita propriedade sobre aquilo sobre aquele universo que ele inventou. Então, isso é muito impressionante. Tem a questão da tortura também, que é muito impressionante. Ficou, né? Eu li primeiro adolescente. E agora, quando eu fui convidado para fazer essa audiosérie, eu li de novo. Depois eu entendi que era uma audiosérie, portanto, o livro foi adaptado para ser feito como audiosérie. Então, eu li uma outra vez essa outra adaptação. Depois eu li um quadrinho muito bom também, uma adaptação muito boa para quadrinho. Então, eu estou com bastante contato com essa obra. Que ótimo. E na versão da Audible, você faz o personagem O'Brien, né, o antagonista do herói Winston. Já que essa história tem tantas semelhanças com a realidade, você usou algumas figuras conhecidas para criar a sua interpretação, né, desse cara de moral duvidosa? Não, até porque a gente não parte a partir da moral ser duvidosa, porque para o personagem a moral dele né, todo mundo acha que a sua moral é ok, é a melhor pelo menos que a gente pode ter, que a gente tem disponível naquele momento.
E um cara como o O'Brien, né, é um cara que ele encabeça o partido, né? Ele é a voz do partido, né? Ele é um cara que certamente ele já passou por tudo que o Winston está passando, de tortura, disso, de aquilo, e foi realmente modificado, totalmente com o seu cérebro, né? Totalmente lavado. Não, sem dizer que a gente não tem o cérebro lavado, cada um tem o seu cérebro lavado a partir das suas crenças e do que escolhe para acreditar, né, e para viver. Mas o O'Brien em si, ele é a representação desse partido. E o que é o partido? É um partido onde não existe amor, não existe... nós somos apenas máquinas que servem ao partido, né? Na verdade, eu ouvi o original, um maravilhoso Andrew Scott, que eu estou fascinado com esse ator. Assim, as pessoas que assistem televisão o conhecem pela série Fleabag ou pelo... É o Padre Gato, né? O Padre Gato do Fleabag, exatamente. Ou mesmo depois ele fez também o personagem que o Matt Damon já tinha feito, meu Deus, o Burn. Enfim. Ele fez o Talentoso Ripley. Talentoso Ripley, né? Burn, maravilhosa essa série, inclusive. É em preto e branco, né? Bonita. Só que agora eu estou assistindo muito esse cara no teatro, porque a National Theatre disponibiliza filmado, assim, algumas peças filmadas. Então eu estou assistindo ele. E agora a última coisa que eu estou vendo é Hamlet com ele, para você ter uma ideia. Então eu gosto muito do trabalho dele, e é ele que faz a versão original, a versão inglesa, né? Então eu fui muito na onda dele, né? Uma coisa mais neutra e ligeiramente sedutora e paternal também. Perfeito. E agora, falando em teatro, né? Você é um ator que gosta muito de usar o corpo nas suas atuações, principalmente no teatro. Como é que foi a experiência de usar apenas a voz nessa experiência, né? Nessa produção? Foi um desafio? Foi um desafio, foi uma coisa diferente, né? Eu diria que a audiosérie se aproxima mais, para as pessoas entenderem, mas não é audiolivro, é audiosérie, se aproxima mais de uma radionovela, digamos assim, né? Seria a versão moderna de uma radionovela, porque também tem o super surround, você bota o fone de ouvido, você ouve, né, a proximidade, distâncias e várias texturas sonoras que não eram possíveis na época da radionovela, mas é uma radionovela. Então foi sim um desafio, porque pelo tamanho, né? Tem um quesinho a mais, assim. Você tem que dar um pouco, já que não tem a visão, já que você não está vendo, você tem que dar um pouco mais da emoção, né? E a gente na televisão fica com medo sempre de ficar exagerado, né? Então, digamos que eu penei um pouco. Ficou assim, na primeira vez que eu fiz, ficou muito flat. E às vezes eu acho ainda o resultado flat, mas eu acho que também conversa com o personagem, né? Que tem uma coisa maquinal enfim, está fazendo aquilo pela 10ª vez, né? Digamos assim. Então é isso. Perfeito. Bom, então agora que a gente já falou desse livro clássico, né? Vamos para outro clássico da literatura, e dessa vez uma obra extremamente brasileira, né? 100% nacional, que é Sagarana, do Guimarães Rosa, o livro que você escolheu. E, na verdade, você foi bem específico, né, com a gente quando você mandou as escolhas, porque você reforçou que a escolha foi por causa de um conto deste livro, né? O Conversa de Bois. Então, por que esse conto é tão marcante para você? Muito marcante. Eu acho que tem questões filosóficas, psicológicas minhas, do meu pai, certamente, né? Mas, bom, o Guimarães Rosa é absolutamente obrigatório, e, como já disse algum poeta, comecem pelos contos, né? Comecem justamente pelo Sagarana, que é o primeiro livro dele, o livro de contos dele. Tem primeiras histórias, as segundas histórias, as terceiras histórias, se não me engano. E são contos lindos, todos são maravilhosos. Agora, o Conversa de Bois é uma fábula, né? É uma fábula. Os animais falam, né? Quer dizer, eles falam através do pensamento, eles se comunicam e tal. E o menino que está na frente do carro de boi se comunica com esses meninos também. É muito bonito, né? Porque a história é de um menino que vai à frente de um carro de bois, cujo pai está dentro de um caixão morto, em cima desse carro de boi. E quem está levando esse carro de boi é o atual padrasto desse menino, que não se sabe até, aliás, eu não lembro se não foi ele que também matou o pai, mas não matou não, o pai morreu doente, mas ele já cortejava a mãe com o pai moribundo na cama, né? Então esse menino tem muita raiva desse padrasto, que é um homem odioso, que bate muito nos bois também. E os bois começam a falar, só que é a linguagem dos bois.
Então é uma coisa linda, olha, de falar, eu fico emocionado, porque como o Guimarães Rosa traduz em poesia o que seria o pensamento de um boi, né? Você vê muito amor do autor pelo bicho. Isso me deixa realmente muito emocionado. Ah, que bonito, né? Olha É, como a gente fica muito feliz, né? Feliz no sentido de ver as pessoas emocionadas quando a gente fala sobre arte, né, Matheus? é, E livros, discos e filmes emocionam muito a gente. Então, é. eu também fico emocionada, não me vai É, fazer chorar. Já tô tinha grávida, um, eu vou chorar. por exemplo, né, eles chamam o chicote, né, de o pau grande com o mosquito na ponta, sabe? É linda a forma como que... E quando o menino chora, eles falam, olhem, o menino está babando pelos olhos. É lindo, assim, É é tão uma inocente, né? inocente, cru e ao mesmo tempo divino. E o Guimarães Rosa lembra a gente o tempo todo que a gente é bicho aqui e que isso é maravilhoso. Que Sim. a gente se engana achando que é maravilhoso ser algo melhor ou maior do que bicho. Ser bicho é que é maravilhoso, né? Uhum. Então tem uma coisa muito linda. E aí, eu não sei se pode dar spoiler do livro, ou é para Claro, deixar. claro. Então, o grande barato do livro é que ele começa a se comunicar com esses bois, que também não gostam muito do cara lá de cima, e numa cena com um ritmo, que também tem isso, Guimarães Rosa tem um ritmo, quando ele quer, ele tá, é um lago plácido, mas quando ele quer, ele começa a brincar com as palavras de forma que quando você vai lendo aquilo, começa, parece que você está ouvindo uma música e que ela está acelerando, que é o momento em que esse padrasto bêbado, dormindo, ele cai e os bois passam por cima, né? Quer dizer, puxam a carroça e ele é decepado pela carroça, né? Isso tudo numa conversa com esse linguajar, né, e com essa coisa tão sensível e do neologismo do Guimarães Rosa, né, neologismo, um cara que cria palavras, né? Ele criou palavras que a gente usa, né, hoje em dia. Eu não sei qual, eu não saberia te citar agora, mas ele criou palavras que a gente usa, que a gente não sabe, mas foram inventadas pelo Guimarães Rosa, né? Então é muito lindo, muito lindo um artista também se prestar a inventar uma coisa nova. Isso não Exatamente. é foda, é foda. Inventar e deixar uma marca, né, para décadas Legado. depois a É. gente se emocionar, né? E você falou, explicou muito bem como é que é o conto, né? E eu queria aproveitar o gancho e, né, pontuar que você é uma pessoa muito atuante em relação à preservação da natureza e consciência ambiental. O que falta, na sua opinião, para essa pauta ganhar mais atenção das pessoas? Acho que tem que doer mais, né? Infelizmente, a gente a merda tem que estar aqui, ó, pra gente fazer alguma coisa, né? A gente nos últimos 50 anos perdeu 60% da nossa fauna, da espécie, assim, e não se faz alguma coisa. Mas, assim, vamos sair dessa energia. Eu acredito que a gente está vivendo, se a gente olhar por outra perspectiva, um momento muito importante de mudança, né? E que, junto com essa velocidade que a gente acha que as coisas precisam ter, a gente não tem paciência de perceber que está mudando, né? Claro que a questão é sempre, será que vai mudar a tempo da gente sobreviver? Realmente não sei. Realmente não é uma resposta que eu tenha, né? Ah, mas o que me parece que o que falta é doer no bolso, né? Para doer no bolso, as empresas é que tem que mudar, e as empresas não vão mudar. Então, o grande problema, eu acho, é que a gente que luta tanto pela democracia, a gente, na hora de exercer, não exerce, né? A gente luta pela democracia, mas continua querendo ter um pai, uma mãe que cuide das coisas para a gente, que resolva, né? E nessa, a gente esquece que o poder está com a gente, que o poder está com a massa, né, que se a massa parar de consumir coisas que fazem mal à natureza, né, sem procura não há oferta, né, não é isso? Tanto os governos quanto as empresas teriam que se mexer, né? Mas é difícil a gente imaginar esse movimento num capitalismo em que todo mundo está querendo chegar num único lugar, né? Imaginar que é impossível, né? E aí aquela frase que a gente está vendo bastante hoje, né? Você está muito mais perto de se tornar um refugiado climático do que um bilionário, né?
Exatamente, exatamente. Matheus, se tivesse na vida real uma conversa de bois, como a do livro, né, que você falou, mas nos dias de hoje, o que que você acha que os bois estariam falando sobre nós, os seres humanos? Nossa, alguma coisa em cima do suicídio, né? Uma coisa, como é impressionante, né? Como é impressionante, eles falam, falam, falam e cavam a própria cova. E falam, e continuam falando, 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 falando. Como falam, né? E como se matam. Alguma coisa assim, sabe? Não sei exatamente, não. Falta muita poesia do Guimarães. Uma coisa dessa direção. Perfeito. E você falou na outra resposta que o conto fez você pensar no seu pai. Queria que você me Sim. falasse um pouquinho mais disso. Meu Deus, aí é análise. Aí a gente já vai começar Mas a é análise. isso! Mas é isso! A questão com o pai todo mundo tem, né? Principalmente os homens, eu acho, né? E a gente agora revendo essa masculinidade tóxica toda, né? Os pais da gente são de uma outra geração, né? Eu tive um pai muito distante também, que me fez muita falta, muita falta. Então tem essa coisa, essa falta, esse pai morto ali em cima do coisa, né? E essa raiva toda do menino, e essa conversa com a natureza para tentar resolver a sua questão, acho que isso tudo me toca bastante. Entendi. Obrigada por compartilhar. A gente sabe que essas questões são delicadas, mas o nosso programa falou bem. Mas o nosso programa é isso, é análise também. Fica muito claro quanto as nossas obras favoritas dizem sobre nós, né? E está dizendo muito sobre você. É isso aí. E sobre o livro, né? Para dar título, né? O Guimarães Rosa ele juntou a palavra saga com o sufixo gana, que vem do tupi e quer dizer algo como a moda de. Então, o livro ele seria uma saga à moda de seu autor, né? Muito interessante isso. Então, se você fosse escrever uma saga épica, à moda Matheus Solano, quais elementos você acha que não poderiam faltar? Nossa, eu acho que seria uma história da humanidade, seria alguma coisa distópica do jeito do George Orwell, mas tentando imaginar outra coisa, alguma coisa que eu acho que a Fernanda Cortez fez num livro recente. Fernanda Cortez, uma grande ativista defensora do meio ambiente, dona da Menos um Lixo, uma empresa de copos reutilizáveis, que é, enfim, uma saga da humanidade, uma saga, não, né? Como seria se a gente tivesse pegado outro caminho, né? Não da destruição, mas o da comunhão. Perfeito. Bom, agora vamos partir para o disco, porque é Gilberto Gil. Quero muito saber por que você escolheu o disco Quanta. Olha, primeiro eu acho muito cruel, né? Um disco é sacanagem. Pensei muito em Milton primeiro, muito no Clube da Esquina 1 e 2, que foram muito importantes para mim, que foram trilha sonora. Agora, o Gil, de uma forma geral, é trilha sonora, né? O Gil, para mim, é o meu artista brasileiro predileto, ensinou violão, Caetano, e é de uma poesia e de uma liberdade artística e de uma amplidão artística impressionante, né? Ele, no Quanta, ele fala de ciência e de arte. Ele fala do que é concreto e do que é subjetivo. E ele brinca com essas coisas numa época em que a física quântica estava pulsando, e ele começa a tentar, que falava-se da partícula de Deus também, né? De que se a gente ia dividindo o átomo, dividindo os quarks, e a gente ia chegar em Deus. Então, toda essa discussão, né? Que a ciência, quando parece que não vai para lugar nenhum, parece que vai encontrar o sobrenatural, vai encontrar aquilo que a gente não consegue explicar, né? Isso o Gil traz no Quanta, e traz de uma maneira geral, acho que como filosofia de vida, né? Uma música do Gil que eu sempre cantei na rua, e que não é exatamente do Quanta, é o Eu Preciso Aprender a Só Ser, que é de uma coisa existencialista tão profunda, é tão bonito, e é uma opinião do Gil, é uma opinião, né? Quando escutar aquele samba-canção, um samba-canção assim como Eu Preciso Aprender a Ser Só, reagir
e ouvir o coração responder que eu preciso aprender a só ser. E isso, desde a minha adolescência até hoje, vai ganhando camadas e profundidades e coisas. E eu falo, cara, esse cara escreveu... Até que eu hoje, com 44 anos, penso, esse cara escreveu com 20 e tantos, com 32. E hoje isso continua me dizendo coisas ainda mais profundas. Como é que ele já sabia disso, naquilo? Não sei se sabia, se não sabia, se era intuitivo, o que é, né? Mas o Gil me encanta muito, e o Quanta me encanta por isso, né? Tem várias músicas que falam, enfim, da matéria. Tem o próprio Quanta, né? Ele fala, quanto um granulado no mel, um ondulado no sol. Ele fala que tudo é matéria, tudo é onda, né? Toda matéria é onda. Então ele pega o mel, que a gente vê que é fluido, e fala um granulado no mel. E ele pega o sal, que a gente sabe que é coisa, tanto quanto um ondulado no sal. É maravilhoso. Não, você falou disso, de não entender como que algumas pessoas criam coisas tão jovens, né? Acho que algumas almas são ancestrais, Matheus. Ele, o Guimarães, né? São pessoas que realmente, acho que já estavam aqui antes. Acessam. Acho que todo mundo pode acessar, né? Acho que todo mundo pode acessar. Mas quem nasce na Bahia talvez tenha. Com certeza. Tá mais na frente. E, Matheus, agora uma curiosidade que me veio. Com esse vozeirão aí que você tem, você nunca pensou em ser cantor? Olha, eu tenho vontade, sim, de cantar direito nas coisas. Já fiz musical infantil e coisa e tal. Essa última novela me botaram para cantar, mas escolheram músicas que eu não gostava. E não ficou legal. Eu achei meio um mico, sabe? Fiquei meio assim. Então, mas um dia vai rolar. Vou botar assim. Teve uma engraçada isso, que foi uma peça que eu fiz, que era uma peça super experimental, super cabeça, era o Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Vocês certamente já devem ter passado por aqui. E nessa peça, em determinado momento, eu cantava um Elvis, uma coisa assim. Um dia o Caetano foi assistir. Eu falei, meu Deus, o Caetano assistindo eu cantando. Nossa, que legal. Mas vai saber se um dia você... vai saber, né? Vai saber. Já fica aqui a nossa sugestão. Obrigado. E esse disco do Gil, ele tem a música Pela Internet, que é uma das primeiras músicas a falar desse tema, né? Que até num clima de celebração, né? A música fala muito antes da internet ter virado tudo isso que permeia a nossa vida, né? Aplicativos, redes sociais, streamings. Aí eu queria saber como que é a sua relação com a internet. A internet sempre foi uma grande esperança, né? Eu acho que na visão do Gil, né? A visão do artista, né? O artista celebra o novo, né? O artista não está aqui para falar, vai dar merda lá na frente também, né? Mas o Gil sempre foi muito celebrante do novo. Começou a circular o Expresso 2222, que vai lá do estado para depois. E é lindo, ele escreveu isso em 80 e poucos, 70 e tantos. E a gente, né, já passou do ano 2000, e agora fica olhando, será que a gente vai ouvir essa música em 2222, né? Então é muito lindo, muito bonito como é visionário e como é generoso, Gil, quando ele olha para a internet, como um samba e tal, não sei o quê. E hoje a gente está vendo tudo isso, né? Mas eu acho que a internet, ela é uma esperança, ainda é uma esperança, porque ela conecta a gente, né? E porque a grande esperança da unidade, da humanidade é virar uma internet, é se interconectar e lutar junto pelo que é comum, né? Ao invés de tentar cada um se destacar e ser melhor do que o outro e coisa e tal. A gente está preso nisso que a gente inventou, né? Então é isso que eu vejo. Agora, como eu sou na internet, tento ficar... É uma luta, né? A gente tem uma luta com o celular todo dia, com as redes sociais que captam a gente, com essa coisa rápida de endorfina, de algoritmo, de trazer exatamente o que a gente quer ver. Então, hoje, quando eu fui ver, eu estava 40 minutos no negócio. Eu falei, meu Deus, mas eu estava aqui só para ver um negócio. Então, é muito complicado o que a gente está vivendo, e, ao mesmo tempo, o problema é nosso, né? A gente comprou essa merda, a gente é que está atrás, a gente que está acessando, então a gente que tem que lutar para ser diferente. Então, é um convite também para a gente, né? O inferno em que a gente está se enfiando graças à internet é um convite para a gente ver a internet de outra forma também.
E até a sua classe, né, os atores, eles já li vários relatos de pessoas que alegam sofrer mesmo com, sei lá, tem que ter rede social, tem que estar ativo para conseguir teste, para conseguir oportunidade. Já aconteceu isso com você? Assim? Eu até botei um deadline aqui pro povo lá que me agencia, o povo da M Company. Falei, gente, se eu não fizer dinheiro esse ano, graças à internet, vale a pena, né? Mas não sei, tem medidores que são tem medidores que são de números de seguidores. Mas eu também não quero fazer parte disso. Né? Eu não quero que me chamem pelos seguidores, quero que me chamem por mim. Pelo que eu tenho a oferecer, não enfim. Então é isso, é uma relação meio complicada, porque eu ainda sou analógico. É ambígua, né? Com essa exposição, ainda mais você que tem família, né? Como é que você lida com isso, assim? Você realmente gosta de ficar mais off? Sim, eu sempre, principalmente no início, né, com a coisa dos paparazzis, né, quando meus filhos eram pequenos, tinha paparazzi, tinha coisa, era muito importante o que o artista estava fazendo e coisa e tal, né, eu acho que de um tempo para cá, e também graças ao último governo e coisa e tal, houve uma demonização geral, assim, dos artistas, da cultura, e vem inteligência artificial, hoje você não chama ninguém nem para dublar um negócio, nem para fazer hoje, no supermercado, sei das quantas, não, tudo é uma voz que você paga aí, não sei o que, então cada vez mais vai precarizando isso também, né? Então estamos vivendo muita coisa, né? Um olho de um super furacão. Não, você falou das crianças, né? Então, sim, no início, realmente, eu cheguei a fazer uma carta e tal, e publicar uma carta pedindo para as revistas, proibindo as revistas de botar meus filhos na capa para vender, porque são menores de idade e não tem que vender revista, né? E eles não tiveram muito o que fazer, né? E, assim, isso que eu acabei de falar, né? Não quero ser chamado pelos seguidores, quero ser chamado pelo meu trabalho. Eu continuo tentando ser a pessoa mais agradável possível, a pessoa mais... primeiro, que é um ser humano que eu gosto de ser, e segundo, porque eu acho que é isso que volta pra gente. É assim que a gente planta um negócio. E não tentando seguidor na rede antissocial, no mundo virtual. É sendo bacana, gentil, inteligente, interessado, criativo, na vida real. Exatamente, eu penso muito como você mesmo. Bom, agora voltando para o Gil, né? Esse ano ele está rodando várias cidades do Brasil com a turnê de despedida, ele tem 82 anos. Aí eu queria que você pensasse um pouco no futuro, assim. Como que você imagina estar, né, na idade do Gil, assim? O que você imagina já ter conquistado na carreira? Ontem mesmo, Paula estava falando isso, ficou na minha cabeça, que a gente tem que se preparar para uma velhice longa, né? A gente está vendo nossa mãe, nossos pais, enfim, envelhecendo, e tem todas as questões de envelhecimento, e como é que é isso e tal, né? Quer dizer, a gente luta tanto para sobreviver e para ter uma sobrevida gigante, né? Às vezes não sabe o que a gente vai fazer depois dos 79, até os 100, vamos lá. 21 anos aí, você vai fazer o quê, né? Então a gente tem que, eu acho que, realmente começar a pensar sobre isso. Agora, o que eu já vou ter conquistado com 82, eu acho que o que eu já conquistei já tá bom para 82, inclusive. Eu estou bem feliz, assim. O que vem agora para frente realmente é lucro. Eu acho que tem uma idade aí, uns 40, que dá um salto de parar de construir as coisas para os outros entenderem que a gente tem espaço no mundo e a gente, né, deixar um pouco mais o que a gente construiu até então, levar a gente na onda, sabe? Sim. E os discos do Gilberto Gil sempre tem uma assinatura própria, né? Muito brasileira. Ele é capaz de misturar ritmos do nosso país. E você já morou em outros países, você já morou fora do Brasil. O que você diria que você só encontra aqui no Brasil? Bom, primeiro, isso que você falou do Gil é uma das coisas que me encanta mesmo, assim, principalmente no início, os primeiros discos dele. O exemplo mais famoso desse é Domingo do Parque, né? Que você tem vários estilos musicais dentro da mesma música. Isso é maravilhoso, né? Você começa... Aí vem dum, e aí entra uma capoeira. E termina com... a coisa, é uma celebração, né? Mais uma vez. E tem outras que eu amo, como a Moreninha, ou
Água de Meninos, isso tudo, botem aí para todo mundo pesquisar, porque é lindo, são músicas que começam de um jeito, na minha terra, Bahia, e terminam enquanto a... É do caralho. Então, mas qual foi a sua pergunta? Até eu esqueci. Não, brincadeira. Você já morou fora do Brasil. E aí eu queria saber o que você acha que só se encontra aqui no nosso país. Mas eu amei a sua resposta. É tanta coisa, não, é tanta coisa, né? Tanta coisa. A gente, por ser uma mistura de tudo que apareceu por aqui, né? A gente é muito rico, muito rico. E sempre foi, desde que eu nasci, pelo menos, sempre foi, sempre esse complexo de vira-lata, sempre essa coisa, não vamos olhar pra gente, vamos olhar pro que vem de fora. O que vem de fora é tão mais pobre do que a gente, sabe? Eu acho não, eu tenho certeza, né? As potencialidades do Brasil estão muito além das potencialidades dos Estados Unidos, né? Mas a organização dos Estados Unidos e tudo que eles conquistaram é tão superior ao que a gente, colonizado e extrativista, que continuamos sendo, né? Conquistou, né? Mas, enfim, é isso. Então, é muita coisa, muita coisa. Eu acho que a primeira que me surge, já que a gente está falando de música, é a coisa sincopada, né? É a coisa que não é... É... Isso é uma delícia, né? Exatamente. Você acha que só a maturidade faz a gente enxergar isso do Brasil? Porque é isso, quando eu era, né, mais nova, eu ficava, nossa, morar fora, que legal. Hoje é isso, o nosso país tem problemas, né? Mas eu admiro mais a nossa origem, assim. Acho que vem da maturidade de você. Pode ser, mas pode ser também da educação, assim. Eu tive uma mãe sempre muito apaixonada pela natureza e, enfim, temos um prato cheio, né? Temos um país muito diverso, né, de uma natureza muito exuberante, né? Então, e a música também, minha mãe e meu pai sempre muito apaixonados pela música brasileira. Então, acho que eu tive orgulho de ser brasileiro desde muito pequeno. Porque ligado às artes, né? E entendendo o tamanho, o valor, a importância da arte, da cultura. Sim. Bom, agora a gente está continuando falando sobre arte e agora vamos sair do Brasil, porque você escolheu um filme não brasileiro, mas é um filme de um diretor que eu adoro, o Richard Linklater. E eu queria, né, a pergunta aqui, por que você escolheu o filme Waking Life? Esse é um filme que eu assisti algumas vezes, mas faz tempo que eu não assisto, então você vai ter que me lembrar bastante dele, para mim e para quem está nos assistindo. É um filme que ele impressiona pela sua estética, né? Porque não lembro de um outro filme antes desse que tem essa estética que eles filmaram e depois eles pegaram, acredito que eu ainda em filme, e desenharam em cima. Não é uma coisa feita toda por computador, muito menos por inteligência artificial, uma coisa mais... Chama rotoscopia. Rotoscopia? E é isso mesmo que eu falei? Sim, sim, é um estilo de animação bem diferenciado mesmo, né? É um barato, porque aí você pode tanto desenhar justamente em cima daquele, né, do que foi fotografado, quanto você pode pirar e sair. E tem horas nesse filme em que a pessoa está andando e os olhos dela começam a andar diferente dela e de repente voltam. Então ele brinca com a tua percepção o tempo todo. São personagens, são cenas que vão de pessoas, normalmente 2 ou 3 ou 4 pessoas, conversando sobre temas diversos, profundamente existencialistas, né? Só que em momentos super cotidianos, assim. Tem uma coisa que eu não esqueço, que é uma aula de violoncelo, um ensaio de violoncelo, que é lindíssimo, que são mulheres ensaiando violoncelo e conversando. Tem um garoto que começa a conversar com o outro, de repente fala, você está sonhando. Eu falo, o quê? Você está sonhando. Ele começa a voar. Nossa, pode lembrar, meu Deus, dá vontade de chorar, fica uma coisa. Então, tanto a estética quanto as profundas reflexões, tem um casal na cama, que inclusive eu acho que é o Keanu Reeves que faz o cara, um casal na cama conversando também, conversa de casal. E essa eu nunca esqueci, falando sobre sincronicidade.
Você já pensou que essa ideia que ele está tendo revolucionária aqui, deve ter alguém tendo essa mesma ideia em outro lugar no mundo? Porque a gente está vivendo nesse tempo, e nesse tempo é que essa ideia está acontecendo e tal, enfim. Esse tipo de reflexão que o filme traz e que sempre me mexeu muito, esse filme. Eu vou voltar a ver, vou assistir de novo. Ai, que legal. Não, e o casal é o Ethan Hawke e a Julie Delpy. Não é E a Julie Delpy, ela fez a trilogia do Amanhecer também, do Linklater, que, nossa, eu sou apaixonada por essa trilogia. Não assisti, tem que assistir. Nossa! Então você Trilogia tem que do- assistir. Tá. Ó, confia na minha dica, eu sou crítica de cinema, tá? Confia na minha dica. Oba, tô anotando. E você falou, né, que tem questões existenciais, né, no filme. Você é uma pessoa que passa ou passou por alguma crise existencial? Já que você falou que aqui é uma análise, se você quiser se abrir aqui pra gente. Eu acho que a vida é uma crise existencial, né? A vida como um todo é uma crise existencial. A gente tá claro que a gente tenta, e o artista está o tempo todo em contato com essa crise existencial, né? Porque se ele se acomoda, se ele se acostuma, se ele inventa algum lugar confortável para ficar, ele deixa de ser artista, pelo menos com A maiúsculo. Então, acredito que desde sempre, e aí eu entendi que isso era porque eu era artista em algum momento da minha vida, mas desde sempre eu fui inquieto nesse sentido, né? E no teatro, os temas que eu quero levar para o teatro são sempre acordar as pessoas para o teatro em que a gente vive, para o teatro que a gente inventou para viver e que a gente dá a própria vida, sabe, a serviço de um negócio que não é nada mais do que um teatro que a gente inventou, né? E que, inclusive, tem regras que estão muito erradas aí, que a gente precisa se dar as mãos para entender quais são as regras novas, né? E olhar para frente. Eu acho que isso também é um papel da arte. Por isso, aqui eu queria falar de uma outra coisa que eu fiquei tão incomodado na época da eleição passada, que eu entendo que a arte tinha e teve uma função fundamental para tirar aquele perigo que estava na presidência, mas o que eu vi aí, invariavelmente, eram peças, eram obras de arte de pessoas falando mal de um lado e falando bem de outro lado. Quando, na verdade, eu acho que o papel do artista é muito anterior, é muito mais amplo do que isso. É olhar os dois lados de fora e mostrar os dois lados, né? Entender os dois lados. Né? Como é que um ator, uma atriz que precisam entender um vilão não vão entender a vilania quando ela se apresenta e apresentá-la como tal, né? Mas, enfim, era um momento extremo em que a gente precisava realmente tomar um lado, mas acho que isso foi prejudicial até para a credibilidade da nossa arte. É o seu monólogo teatral Figurante, né, que está em cartaz, né? Eu quis fazer uma conexão aqui entre o seu monólogo e o filme, que tem pontos existenciais. Mas... Perfeito. Não, então vamos fazer essa conexão. Sim, o filme Wake Life tem inúmeras questões existenciais e o Figurante ele traz algumas questões existenciais minhas, né? E vem dessa minha vontade sempre de trazer para o público, de mostrar para o público, botar um espelho, né, para o espectador, para ver o teatro que a gente inventou para viver e o teatro em que a gente acredita. Né? Somos tão bons atores que a gente acredita no personagem, mas é personagem, gente. Dinheiro é papel, sabe? É tudo assim. O cara que está na rua é igual a você, né? Então, uma série de roubadas que a gente se coloca e tem que se colocar para viver num negócio que chama sociedade, mas que a gente também precisa estar acordado para poder mudar o que está errado, para poder, né, evoluir. E o Figurante traz as questões existenciais Bom, o figurante é o Augusto, que é um figurante profissional, que se prepara todo dia para viver um personagem novo, mas que quando chega no trabalho ele percebe que ele tem que ficar só paradinho ali no fundo e tal, e que ele é subaproveitado. Ele vai se percebendo figurante da sua própria história, da sua própria vida, né? Na única história que importa para a gente no final, que é a nossa, né? Então é isso, de alguma forma eu trago esse personagem Augusto e essa profissão do figurante para fazer uma metáfora, para trazer a discussão sobre a nossa invisibilidade diante de nós mesmos, né? A gente quer tanto cumprir expectativas, quer tanto agradar o outro, quer tanto se encaixar em alguma coisa, ou social, ou matrimonial, ou o que quer que seja,
que a gente acaba se esquecendo que a escolha é nossa, todo dia, né? E que a gente pode fazer escolhas nem que sejam minimamente diferentes, e que isso vai abrir um universo muito maior e que talvez a gente se encontre mais conosco e com as nossas potencialidades, né? A gente vive numa sociedade, e isso o Augusto fala durante a peça, onde as pessoas não são incentivadas a darem o seu melhor, né? As pessoas são incentivadas a arranjar um emprego e contribuir com a sociedade que já está andando, e está lá na frente, corre porque já foi, né? Quando, na verdade, eu acho, e aí eu, Matheus, e o Augusto também, achamos que todo mundo é absolutamente genial em alguma coisa. E tem algum dom que é diferente de tudo que todos os outros 8 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pessoas são, né? Eu acho que todo mundo é um gênio em alguma coisa. Só que não temos uma sociedade que pergunta, e aí, o que você tem de melhor para nos oferecer? Não, você entra no bonde que o bonde está andando. Você acha que, então, sobreviver de arte é uma forma de resistência? Sim. E isso em qualquer profissão, viu? Porque você pode ser um médico artista, você pode ser um gari artista, você pode... o sorriso. Você pode ser artista em qualquer profissão, e eu acho que é isso que falta. Você ter mais artistas espalhados por aí, né? Quem fez a primeira cirurgia cardíaca, se não um artista que resolveu... né? Desbravar além e tal, e fazer alguma coisa que ninguém acreditava, né? Então, e não só na questão de desbravar, mas de fazer com prazer, de fazer por alguma coisa que te move, não porque você tem que bater ponto, esse tipo de coisa. Um brilho no olho, né? Isso é muito importante. E o filme, agora voltando para o filme, né? Ele tenta replicar de alguma forma a natureza de um sonho, né? Você pediu para eu relembrar, né? Essa é uma das coisas do filme, assim. E sonhos são uma fonte inesgotável para a gente levar para terapia, para análise. Você lembra de algum sonho recorrente que você teve, que você precisou levar para terapia? Nossa, eu tive sonhos muito impressionantes. Teve alguns eu anotei, por isso eu lembro até hoje, né? Tinha um que eu acordava e eu estava ainda... Eu não sei se na época eu estava morando na casa de minha mãe ou se eu só sonhei com isso, mas eu acordava e olhava pela janela e era assim... Era o fim do mundo, era assim... Porque é juízo final. Raios, trovões e coisas, e a água vindo e subindo, assim, uma coisa assim, inacreditável. Era belo, mas era absolutamente assustador. E, de repente, e assim, era eu estava dentro de um quarto pequeno, assim, de lá, 4 por 3 metros, e, de repente, começam a entrar todos os animais dentro do meu quarto pela janela. Todos. De repente eu tenho uma baleia azul voando aqui em cima de mim, mosquitos e percevejos e leões, então, como se fosse uma arca de Noé mesmo, assim, dentro, rodopiando em volta de mim, assim, um negócio quando fica insuportável, a gente acorda, né? Mas impressionante, né? Muito. Totalmente artístico também, o seu sonho. Esse aí ia ser só o Spielberg para fazer isso. E também, Matheus, eu queria comentar aqui de novo que você falou, né, do estilo de animação do filme, que é um estilo que eu falei aqui, rotoscopia. É um nome bem, bem diferenciado, né? Que resulta num visual bem único. E essa combinação desse visual com os diálogos, que são muito filosóficos do filme, pode até dar uma afastada no público geral, né, do Linklater. Você acha que a arte, às vezes, tem que abrir mão desse formato que fala com todo mundo para conseguir proporcionar uma experiência diferenciada? Com certeza, Bárbara. A gente está vivendo um momento... A gente vive a sociedade do espetáculo, né? Então, tudo tem que se transformar em entretenimento, né? Até a própria arte, né? Porque, senão, a pessoa simplesmente não acessa, não liga, não assiste, não vai assistir, né? A gente tinha, na década de 70, o Grupo Oficina, onde, no meio de uma peça, os excelsos jogavam fígado na plateia. E você voltava com aquela violência para casa e falava, caramba, eu estou vivo. Hoje você processa o cara, entendeu? Hoje o cara fala, tá maluco? Eu vim aqui, eu paguei o espetáculo, e você eu tô voltando com raiva para casa, né? Quer dizer, parece que não tem mais esse lugar. E aí a gente está baixando o sarrafo
também, né? Para todo mundo entender, para conseguir mais público, a gente, ao invés de elevar, né, quem assiste, a gente faz tudo ficar mais, né? Então, uma peça como Figurante, por exemplo, que eu estou fazendo, eu tento atirar para todo lado. Eu tento que ela tenha, que ela puxe, que ela tenha humor, mas que na hora que a pessoa está rindo mais, eu puxo lá o tapete dela e mando uma reflexão. Assim, a gente vai, inclusive, através do humor e do entretenimento, tentando achar caminhos para o coração e para o subconsciente da pessoa para falar de coisa séria, né? Mas é isso, eu acho que sim, a arte tem esse papel, mas hoje em dia esse papel está bem difícil, bem difícil. Como é que você vai, né, deixar uma plateia indisposta? Ou mesmo um patrocinador, né? A gente vinha as novelas falando de temas tão importantes e hoje as novelas são qualquer coisa. Qualquer coisa, uma história que você já viu 1000 vezes. Bom, isso sempre foi, mas assim, era sempre uma oportunidade para você colocar questões importantes do dia a dia, trazer, né? E você até tem e tal, mas é sempre de uma forma muito didática, sabe? Não é ali dentro, não é como o Manuel Carlos fazia e tal. Você vê um cara batendo na mulher e fala, caramba, olha, você não pode mostrar isso hoje, né? Porque senão o patrocinador e o cara, sei que a Raquete Wilson tá patrocinando a gente, não vai gostar de um cara batendo com a Raquete, sei lá, né? Quer dizer, a gente está com o rabo preso no dinheiro. Né? E você acha que é o algoritmo que é o culpado? É uma pessoa, né? São pessoas, né? Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas que são culpadas, né? E que um dia o algoritmo vai ser o culpado. Quer dizer, um dia a inteligência artificial vai virar esse jogo e aí a gente vai poder botar a culpa nela. Mas até lá, a culpa é toda nossa. Ontem o meu padrasto mandou aí um robô completando uma maratona. Meu Deus, que perigo. E Você a vê gente está alguma vendo, saída para isso? a arte mostrou tudo isso, né, Bárbara? A arte está mostrando isso para a gente desde quando? Desde que o cinema é cinema, desde que a literatura é literatura, que a gente pensa em futuros apocalípticos, distópicos, apocalípticos, porque é só juntar 2 mais 2, né? Não precisa nem ser um George Orwell. E a gente continua a toda velocidade. Eu estou com um cavalo aqui, mas não é cavalo, não, é carro mesmo. E você vê alguma saída, assim, na sua humilde opinião, assim? Você vê alguma saída para esse cenário que a gente se encontra? É o que eu falei no início da nossa conversa. Não é que eu veja a saída, mas eu acho que a gente está tão inebriado numa velocidade que é irreal, que a gente criou, que não é a velocidade da natureza, não é a velocidade nem das revoluções humanas, não é a velocidade do nosso cérebro. A gente está criando coisas numa velocidade maior do que a gente tem de apreendê-las. Então, a gente está na ilusão também de que as coisas têm essa velocidade. Não tem. Então, a minha única esperança é que a gente esteja, sim, vivendo um grande momento de mudança, que vai durar muitos anos, mas que já vem aí desde... Não sei, a gente vai saber um pouco mais à frente qual foi o estopim e tal, isso aqui, né? A gente tem 2007 como o estopim do Facebook, do smartphone e tal, isso aqui, que negócio, né? Tanto dessa pseudoconectividade quanto também dos problemas, né? Muita coisa. Muita coisa mesmo para absorver nesse episódio, né? Já teve um pouco de tudo, de protesto ambiental até reflexão existencialista. Em um minutinho, a gente faz o diagnóstico. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. E agora vamos ouvir a Bárbara com o diagnóstico do Matheus a partir das obras que ele escolheu e de toda a ótima conversa que a gente ouviu. Bom, achei legal que a gente conectou aí um tema que você falou no início e agora no fim da entrevista, porque estamos chegando ao fim da entrevista. Não! Passou muito rápido essa quase 1 hora. E aí eu devo te dizer, Matheus, todo final de episódio a gente faz um diagnóstico do nosso convidado. Tocou. E é a primeira vez que eu estou tocando isso sozinha, tá? Então eu tô nervosa, porque você, assim, me deu
muito material para falar. É tipo uma Vai. análise, tá? Vai Então, que vai com tudo. vamos Vai. lá. Eu aguento. Vamos lá. Para mim, assim, você é um cara que planta a gentileza. Essa palavra veio, essas duas palavras vieram assim ao longo da nossa conversa e me veio muito forte, assim, que você gosta de estar vivo, você gosta de dar o bem para as pessoas através da arte, através da sua defesa ao meio ambiente, né? Você é alguém que abraça a complexidade, que gosta de ser desafiado pela arte também. Seja por um livro de contos que você escolheu aí, que abre, né, a gente para ver o mundo sob o olhar de um animal, seja por um disco que é super brasileiro e que capta várias tendências e ritmos, né, diferenciados, e seja também por um filme que parece um sonho, né, parece uma análise. Então, eu acho que vem muito isso, assim, em você, sabe? Vem muito forte. Você não tem medo de encarar a vida, por mais desafiadora que ela seja. Amei. Tem astrologia aí também? Sou de Áries. Amei! Qual que é o seu... Áries e ascendente? Ascendente é Leão. Ó, tudo fogo. E lua? A lua que me salva, a lua cheia em Libra. Ah, tá. Mas eu nasci a 0 grau de Áries, nasci no último dia de peixes, eu sou cúspide, então ainda tem muito peixes aí também. Ah, então você é água com fogo e com ar. É isso, Olha, você é uma mistura. 0 grau. Eu nasci no 0 grau. Gente. Do horóscopo. Sabe o que isso quer dizer? O quê? Nada. Mas eu adoro astrologia. Eu também. Eu tô pirando aqui. Não, eu adorei. E é isso, você gostou então do meu diagnóstico? Eu fiquei nervosa. Adorei o diagnóstico, adorei. Me dá esperança de continuar sendo quem eu sou. Ai, que ótimo. Matheus, muito obrigada pela conversa. Foi muito legal ter você aqui com a gente, viu? Eu amei, parabéns, que, enfim, é muito raro, né, você ter uma entrevista que não é... Fala aí, vai, diz aí, você está fazendo uma peça, né, fala aí da peça. E mais do que isso, né, incentivando a leitura, incentivando a arte, a música, o cinema, então, poxa vida. Caraca, olha esses elogios que o Matheus fez. Mandou benzaço, hein, meu amor? Vamos até colocar no currículo. Como eu disse no diagnóstico, o Matheus é a gentileza em pessoa. E acho que esse episódio provou isso. Com certeza. E semana que vem a gente vai pro season finale, hein? Quer adiantar algo sobre o próximo episódio, Bárbara? Olha, eu vou dizer apenas que foi uma conversa muito especial pra mim nesse momento que a gente tá vivendo. E pra mim também. Então a gente espera você que é nosso ouvinte na semana que vem. Tchau, tchau! Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.